Olá, meu nome é Marcelo Barbosa da Clark Treinamentos. Bem-vindo a mais um vídeo sobre cabeamento estruturado de fibras óticas. Hoje, especificamente, vamos falar justamente sobre fibras óticas. Tem alguns assuntos que gostaríamos de falar sobre fibras. O primeiro deles é sobre a classificação das fibras óticas multimodo e monomodo. E depois, uma nova opção de treinamento na área de fibras óticas, que é o FTTX clássico. Primeiro vamos aos tipos de fibras óticas existentes. Bom, temos fibras multimodo e monomodo. A principal diferença entre elas é o tamanho do núcleo, que é o tamanho do local da fibra por onde passa o sinal luminoso, que é o centro da fibra ótica. As fibras multimodo têm um núcleo maior que as monomodo. Em média, a fibra monomodo tem um núcleo de diâmetro de 9 microns, enquanto que as fibras multimodo tem diâmetro de 50 ou 62,5 microns. Vamos falar primeiro da classificação das fibras multimodo. As normas a classificam em 5 classes, OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5. O que difere entre elas? Duas coisas. Uma é o diâmetro do núcleo. Enquanto a OM1 é a única que tem diâmetro de 62,5 microns de núcleo, as demais todas têm diâmetro de 50 microns. Mas essa não é a principal diferença. Como você pode ver na tabela que eu estou colocando agora, a largura de banda é o principal diferencial entre elas. A largura de banda é aquilo que mede a capacidade de transmissão de sinais pela fibra ótica. Ela é medida em MHz/km. Você pode ver que as fibras OM1 e OM2 têm uma largura de banda menor do que as demais. E mesmo assim não é apenas essa a diferença. O M1 e o M2 têm a largura de banda especificada apenas com utilização de equipamentos de transmissão LED. A partir do M3 você pode ver que há a especificação da largura de banda EMB, que é a largura de banda efetiva modal. Essa largura de banda efetiva é utilizada com equipamentos laser, utilizados com aplicações Ethernet a partir de 1 gigabit por segundo. Portanto, as fibras mais indicadas para as velocidades de gigabit são a partir da OM3. E aí você pode ver que quanto maior a categoria da fibra, OM4 ou M5, maior a largura de banda, o que significa capacidades maiores de velocidade ou distâncias maiores dos seus links óticos. Bom, temos também uma diferença com relação às fibras monomodo. Só que na fibra monomodo não medimos a largura de banda da mesma maneira. A largura de banda da fibra monomodo é muito maior. O que fazemos na especificação mais prática é definir a atenuação máxima da fibra. E aí temos as categorias OS1, OS1A e OS2. A OS1 já foi aposentada pela norma internacional. Temos hoje o OS1A e o OS2. O que muda entre elas é a atenuação em cada janela de transmissão em comprimentos de onda diferentes. Você pode ver pela tabela que estamos colocando aí que a OS1 e a OS1A são fibras que garantem uma atenuação máxima de 1 dB por quilômetro em determinados comprimentos de onda, enquanto a OS2 garante uma atenuação máxima de 0,4 dB por quilômetro de fibra. A grande diferença entre o OS1 e o OS1A é que o OS1 não era baixo pico d'água, ou seja, ela tinha uma atenuação alta na janela de 1383 nanômetros. As fibras atuais, o S1A e o S2, permitem transmissão nessa janela de 1383 com especificação de atenuação máxima. No caso de OS1A, atenuação máxima de 1 dB por quilômetro e no caso de OS2, 0,4 dB por quilômetro. O que difere mais o OS1 e o S1A da OS2 também é a aplicação. As fibras para uso interno, dentro de edifícios em locais secos, são o OS1 e o OS1A. Já a fibra OS2 é um cabo do tipo loose tube, portanto tem uma atenuação menor, então são as fibras de classificação externa. Resumindo, fibras OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5 são fibras multimodo e a grande diferença está no tamanho do núcleo e na largura de banda principalmente. Fibras monomodo, temos o S1, o S1A e o S2. O que muda? Especificação de atenuação e utilização interna ou externa. Outro assunto que gostaria de falar
é a nova formação clássica FTTX. É uma formação orientada para os profissionais de projeto que vão elaborar projetos de redes óticas passivas, utilização de FTTX e redes óticas passivas internas também. Há uma crescente adoção desse tipo de redes hoje em dia para levar vários tipos de aplicações, desde as centrais até os clientes finais, desde os data centers até as áreas de trabalho. E a utilização da rede ótica passiva está ganhando bastante força. Então decidimos lançar uma formação completa, desde cursos básicos, intermediários e avançado, culminando em um curso de projetos. Nos links aqui do vídeo vocês podem ver algumas indicações de vídeos de apresentação desse curso, uma página falando um pouco mais sobre os objetivos desse curso. Também na descrição deste vídeo você tem o link para um curso rápido online sobre classificações das fibras óticas com um pouco mais de detalhes do que falamos aqui. Se você tiver sugestões de novos vídeos, escreva aqui nos comentários do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e, se gostou, dê um like e compartilhe entre os seus colegas. Um abraço e até a próxima.